Amém, amados? A graça e paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos aqui para o nosso culto de gravação aqui do nosso culto online, amém? Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, amém? Com essa palavra de poder para a sua vida, amém? Possa aí estar recebendo essa palavra de Deus, Deus te fortalecer no espírito, no coração, a viver uma vida abençoada, amém? De maneiras de vivermos uma vida muito abençoada. Eu quero compartilhar uma palavra hoje no teu coração, texto. Para você viver uma vida abençoada, amém? Contando sempre com o favor de Deus na sua vida, amém? Que essa palavra possa chegar no teu coração, num tempo oportuno, num tempo que a graça de Deus possa operar na sua vida, fazer você viver todo o favor de Deus, amém? Espera aí a palavra de Deus sobre a tua vida. Quero orar com você, amém? Mas antes quero ler um versículo, né? E é o Salmo 23, versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor de seu nome. Vamos usar essa frase hoje. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome, amém? Quero orar com você então. Senhor Deus, abençoa as nossas vidas, prepara o nosso coração, nossa vida para vivermos e andarmos na tua palavra. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem um propósito para a nossa vida e dentro deste propósito, ó Pai, nós queremos andar, queremos viver e caminhar. Abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, fortalece o nosso amor, fortalece o nosso coração, meu Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo seu amor, pela sua palavra, Senhor, que está sobre as nossas vidas hoje, Senhor. Derrama graça, derrama unção, ó Deus, sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Nosso texto de hoje nosso tema, o poder de andar no caminho da justiça, amém? Nosso texto básico é Salmo 23, 3, amém? Então, o poder de andar no caminho da justiça. É incrível, mas toda guerra espiritual, desde o Éden, tem em vista tornar o caminho da justiça desinteressante dentro do ponto de vista do homem, para que este nunca ande corretamente diante de Deus. Amém? Então, isso é verdade. Desde o Éden, toda guerra espiritual tem como ponto de vista tornar a prática da justiça desinteressante ao homem. É uma coisa para a gente perceber. Perceba, todo objetivo por detrás desta guerra é tirar ou desviar o homem do caminho da justiça. Essa é a grande questão, Quando o diabo consegue fazer isso, o que acontece, irmão? Nós começamos a perder as vantagens que nós temos, ou as vantagens que o Evangelho nos oferece, as vantagens que o Evangelho nos oferta, hein? E essas vantagens acabam indo para a mão do nosso inimigo, amém? Por isso a gente precisa ter uma mentalidade muito firme, muito forte, amém? A respeito da palavra de Deus, amém? Em primeiro lugar, o que existe no caminho da justiça? Davi, um homem segundo o coração de Deus, mencionou em seus salmos, mais conhecido de todos, um pedido para que Deus o guiasse pela vereda da justiça por amor de seu nome, Foi um pedido de cunho apelativo, com uma súplica, Perceba que ele fala, A expressão aqui que eu gosto de salientar é essa frase que ele fala, Guie-me pela vereda da justiça por amor de seu nome, Por amor de seu nome. Essa é a expressão apelativa, no sentido de súplica, de rogo, Senhor, por amor do seu nome, Senhor, estou pedindo que o Senhor me guie, Senhor, pelo caminho da justiça, por amor do teu nome. Amado, o que há no caminho da justiça? Às vezes nós, por que há tanta guerra espiritual para que o homem seja achado em falta, para que o homem seja achado em falha, para que o homem seja achado fora, ou transgredindo essa justiça? Então, existe todo um trabalho. Primeiro, o caminho da justiça expressa a vontade de Deus. Em Miqueias 6,8, diz assim o texto: Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, antes ames a misericórdia e antes humildemente com o teu Deus. Perceba que aquele que não há variação ou sombra de mudança, cuja boa dádiva e dom perfeito procede dele, apenas declara ao homem o que é bom. Essa é uma expressão para a gente perceber. Olha que ele falou,
Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o seu Deus. Essas três coisas, irmão, expressam a vontade de Deus. O Deus, irmão, da onde todo dom perfeito, toda dádiva perfeita, procede de Deus. E significa, tudo que Deus pede para nós, irmão, tem a ver com o melhor para nós. Aquilo que vai fazer a gente viver uma vida vitoriosa, abençoada, feliz. Hein? Salomão é que fala isso no seu livro de Eclesiastes, O grande problema do homem é que ele se meteu em muita coisa. E essa intromissão nas muitas coisas que fez, é que levou o homem a uma vida errada, a uma vida pecaminosa, a uma vida fora do padrão de Deus. Mas Deus nos declara o que é bom. O que Deus declara que é bom? É a sua vontade. Sua vontade é o caminho da justiça. É o caminho para o êxito, para o sucesso. Lá em Josué 1,8, Deus diz: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar teu caminho e serás bem-sucedido. Gente, Deus deu uma dica para Josué. O segredo da vitória de Josué foi andar na justiça, ou seja, foi fazer conforme tudo estava escrito. Pois Deus falou para ele: se você fizer isso certinho, tudo vai dar certo. Nada vai dar errado na sua vida, em nenhuma situação, seja na guerra, seja na administração, ou na distribuição da própria terra, de você colocar cada um no seu devido lugar, como foi ordenado a distribuição da própria terra, para que de forma alguma gerasse conflito. A gente sabe, irmão, como uma divisão de uma herança é complicado. A gente vê pessoas aí que têm heranças, como a distribuição, a divisão da herança, cara, após a morte de uma pessoa, gera tantos conflitos, tantas guerras, tantas brigas, tantas dificuldades. Deus falou para Josué que se ele fizesse tudo quanto estava escrito, tudo ia dar certo, tudo ia prosperar. Amados, é isso que Deus quer mostrar para mim e para você, seja na guerra, seja na distribuição dos bens, seja no gerenciamento da nossa vida, seja em qualquer coisa que a gente empreender, irmão, tudo quanto nós fizermos segundo a palavra de Deus, está certo, amém? Tudo segundo a vontade de Deus. Deus foi claro a Josué, pois vivendo assim, ele prosperaria, ou seja, ele teria êxito e sucesso em qualquer guerra que ele empreendesse. Pronto. Esse é o grande segredo, irmão. O segredo é entender que o que o Senhor nos oferta, o que o Senhor nos oferece é a sua vontade. E a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Quando nós entendemos isso, irmão, nós damos um passo à frente em nossa caminhada. Qual? Eu começo a entender que se a vontade de Deus é boa, se a vontade de Deus ela é perfeita, se a vontade de Deus é o melhor para a minha vida, eu não tenho que ter discussão. Perceba, irmão? Então todo conflito, ele é oriundo do que, irmão? Ele origina a partir do que, irmão? De já exatamente uma ação espiritual. É aí que a gente entra na questão da guerra espiritual. Amém? Davi sabia que o caminho de Deus é reto e seguro, e fez uma oração em Salmo 143:10, dizendo para que Deus o ensinasse: veja, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom espírito me guie por caminhos retos e seguros. Olha que Davi está falando aqui: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, porque o Senhor é o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por caminhos retos e seguros. O que Davi queria, irmão? Davi havia aprendido, Davi havia descoberto. É por isso que Davi faz lá no seu Salmo 23, versículo 3, ele faz aquela oração, aquela súplica a Deus, aquele rogo a Deus, no sentido de dizer: Senhor, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Por que Davi está dizendo isso, irmão? Davi sabe que quando você está andando na vontade de Deus, Deus o abençoa, Deus o ajuda, Deus o auxilia, Deus o fortalece,
Deus faz que as coisas sucedam na sua vida. Davi sabia muito bem disso, e Davi sabia que Deus tem o poder de nos guiar, irmão, por um caminho reto e por um caminho seguro. E tudo que nós precisamos fazer, meu irmão, é entender a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Segundo, o que existe no caminho da justiça? A vitória completa. Quando olhamos o diabo tentando Eva no jardim do Éden, observaremos que todo seu objetivo era tirar Eva do caminho da justiça. Gênesis 3, 4 até 6 registra essa história. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão vossos olhos, e como Deus sereis. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e também deu a seu marido, e ele comeu. Perceba, o diabo transformou a ordem de Deus em uma desobediência agradável aos olhos de Eva, a ponto de Eva desejar transgredir. Perceba, Eva desejou transgredir quando o diabo mostrou o fruto pela ótica dele. Aquela ordem de Deus, perceba, a ordem de Deus, irmão, tornou-se algo sem muito valor aos olhos de Eva. A partir do momento que Satanás, a serpente, enganou Eva, levando ela ao caminho da transgressão, e ela desejou, de forma muito agradável, de uma disposição muito grande, de tomar do fruto. Amados, é isso que eu quero mostrar para você. Qual é o grande objetivo de Satanás? É tirar de nossa vida a vitória completa. Essa é uma coisa para a gente perceber. A Bíblia diz que o diabo é enganador, e enganou Eva, tornando uma transgressora da vontade de Deus. Está lá em 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Olha aí, irmão. Perceba, né? Tudo bem que Adão e Eva, os dois transgrediram. Mas o que eu quero colocar aqui, né? Eva foi um instrumento do diabo para levar Adão ao pecado. Perceba como a estratégia toda, qual era a estratégia de Satanás, irmão? Era levar ambos ao caminho da transgressão, era tirar eles do caminho da justiça, de uma vitória completa. O objetivo do diabo é tirar da vida do homem a vitória. Em 2 Coríntios 2, 9 a 11, diz assim: e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que tudo sois obedientes. Olha o que Paulo está dizendo: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato tenho perdoado. E se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Perceba, Paulo está dizendo aos crentes de Coríntios darem prova da obediência a Deus, fazendo tudo na presença de Cristo, pois fazendo assim Satanás nunca levaria vantagem sobre ele. Qual é a grande sacada aqui, irmão? Quando é a grande estratégia de Satanás? A grande estratégia de Satanás, irmão, é fazer que um homem saia do caminho da justiça, fazer que um homem transgrida a justiça de Deus, fazer com que o homem rompa com a justiça de Deus. Porque quando fazendo assim, Satanás alcança a vantagem. Paulo diz que fazia tudo na presença de Cristo e está ensinando os crentes da igreja de Coríntios a fazer tudo, a ser, de fato, dar prova da sua obediência. Por que Paulo está dizendo isso, irmão? Porque Paulo está dizendo assim: escuta, essa evidência da sua obediência a Cristo, ela é visível e demonstrada quando você faz tudo na presença de Deus. Por que a gente faz tudo na presença de Deus? Para que Satanás não alcance vantagem. Porque nós não ignoramos seu desígnio. Qual é o desígnio de Satanás? Qual é o objetivo de Satanás? É fazer que o homem seja encontrado em falha, seja encontrado em falta, seja encontrado em pecado, em erro. Olha aqui, irmão. É aí onde muitas vezes o homem perde a batalha. Perceba, toda estratégia do diabo tem em vista arrancar do homem o êxito, comprometer a sua vitória, pois uma vez que o homem erre ou peque, né, ele dará ao diabo as vantagens. Olha aí, irmão,
Deixa eu pegar aqui um personagem, né? O diabo levou vantagem sobre Sansão. Ok, então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim subjugar. Percebeu? Sansão era imbatível, tinha empregado derrota após derrota sobre o exército filisteus. Sansão era um instrumento preparado por Deus desde seu nascimento. Perceba aqui uma coisa que eu queria perceber, irmão. Sansão, né, desde o seu nascimento foi gerado com o propósito de ser um juiz, de ser um libertador do povo de Israel, né, que estava escravo, que estava subjugado aos filisteus. Perceba, irmão. E ele, a partir do momento que ele havia se levantado como servo de Deus, né, defendendo, perceba, irmão, o jugo começou a ser quebrado. Aqueles inimigos até então que estavam dominando, subjugando a Israel, agora começaram a sofrer grandes derrotas. E se viram agora, irmão, que não podiam mais vencer. Não importava quanto fosse o número do seu exército, eles não conseguiam levar mais vantagem. Aquelas vantagens que eles tinham já não tem mais. Já não tinham mais, perceba, irmão. Então eles montaram uma estratégia, vendo que Sansão havia se afeiçoado, né, a Dalila. Eles fizeram um acordo, fizeram um plano junto com Dalila de descobrir o segredo de Sansão, para que assim eles pudessem subjugar Sansão. Eu coloquei aqui uma frase: Sansão foi derrotado exatamente porque não andou no caminho da justiça. Isto custou a perca dos seus olhos, a humilhação, a escravidão e uma morte prematura, a qual salvou Israel das mãos dos filisteus. Verdade isso, irmão. Tudo isso foi muito bom, porque a morte dele, irmão, trouxe o livramento para Israel. Né? Por vários anos, mais de 40 anos, Israel ficou protegido agora, porque os filisteus foram subjugados. Mas escuta, irmão, mas esse era o propósito original de Deus? Não. Mas por que isso aconteceu, irmão? Aconteceu porque Sansão não andou no caminho da justiça, porque Sansão não andou corretamente. Quando nós não entendemos o propósito de Deus, irmão, quando nós andamos errado, perceba, Sansão contou o seu segredo. E aí o que aconteceu, irmão? As estratégias dos seus inimigos subjugaram a Sansão. Mas subjugaram por quê, irmão? Porque Sansão, ele não entendeu o valor. Perceba, irmão, a vitória não foi completa. Israel foi liberto? Sim, glória a Deus. Israel se viu livre dos filisteus? Sim, mas a vitória não foi completa. Por que não foi completa? Porque o seu herói morreu. Porque o seu herói perdeu a visão. Porque o seu herói foi escravizado. O que eu quero dizer aqui para nós, não, é que muitas vezes, se nós não entendemos o propósito de Deus, não entendemos a guerra espiritual, se nós não entendemos as batalhas a qual nós enfrentamos em nossa vida, nós muitas vezes não teremos a vitória completa. O apóstolo João diz isso, que nós podemos ter galardão completo ou galardão parcial. Qual que é a grande questão em tudo isso? É a batalha pela qual nós enfrentamos muitas vezes. Por isso, eu quero chamar a tua atenção nesses dias para nós aprendermos a andar, né, o poder de andar no caminho da justiça. Existe o poder, existe uma recompensa, existe uma vitória, e a gente precisa aprender a vencer essas batalhas. O diabo só não leva vantagem sobre os que andam no caminho da justiça. 1 João 2,14 diz: eu vos escrevi, jovem, porque sois forte, a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Observe a palavra profética do apóstolo João para os jovens: a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Perceba, a palavra é tanto a vontade de Deus como a justiça, e uma vez que estamos andando em justiça, vencemos o diabo. Olha o que João está dizendo a respeito dos jovens: jovens, vocês sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Irmão, quando a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus está em vós? Significa, irmão, que eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus. Significa, irmão, que eu estou sendo encontrado, eu estou sendo achado
fazendo aquilo que Deus espera que eu faça. Quando eu sou achado fazendo assim, irmão, o diabo não consegue levar vantagem. O diabo não consegue levar vantagem. Por que ele não consegue levar vantagem? Não, porque nós já temos o vencido. Vamos lembrar aqui a palavra de João. João está dizendo assim, que uma vez que a palavra de Deus está em alguém, ele já venceu o diabo. Mas escuta, irmão, toda vez que a palavra de Deus não está em alguém, ele já perdeu para o diabo. Essa é a grande questão. É a palavra de Deus, irmão. Se a palavra de Deus está em mim, eu vou vencer o diabo. Mas por que eu vou vencer o diabo? Não, porque eu estou vivendo a palavra. É essa a grande questão, irmão. Então, qual que é a nossa ideia aqui, né? Que é o nosso primeiro ponto. O que existe no caminho da justiça, irmão? No caminho da justiça, não existe a vontade de Deus. Amém? Existe uma vitória completa. É isso que está em jogo, irmão. Muitas vezes vivemos uma vida parcialmente porque a gente não entendeu. A promessa de Deus é que nós somos chamados para sermos mais do que vencedores. Mas perceba, irmão, muitas vezes nós nos permitimos, irmão, viver uma vida aonde se encontra falha, aonde se encontra erros, aonde se encontra muitas vezes o pecado, aonde muitas vezes nós não vemos o valor, né, da palavra de Deus na nossa vida, de fazermos a vontade de Deus, não entendemos ser tão importante assim. Esse é o que é a grande da seriedade. E João foi enfático, tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus é que permanece. 1 João 2,17, o mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. O mundo e a sua cobiça passam. Amém? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Significa, irmão, o que vai ficar? Vai ficar, irmão, é se nós fizermos ou não a vontade de Deus. Aqueles desejos vão passar. Aquelas tentações vão passar. Mas se nós cairmos nelas, se nós falharmos nelas, se nós nos permitirmos, irmão, que essas tentações, essas fraquezas nos derrube, o que vai acontecer, irmão? Vai ficar uma marca na nossa história. Perceba Sansão, irmão. Sansão venceu, né? Afinal, ele cumpriu o propósito dele, que era livrar Israel, irmão. Mas isso custou o que? A sua própria vida. Custou, irmão, uma vida onde ele perdeu os seus olhos. Inclusive ele falou, morra eu com os filisteus para pagar pelo menos um dos seus olhos. Perceba, irmão, Sansão tinha uma ideia de que a morte dele só pagaria um dos seus olhos, não pagaria um outro olho dele, não pagaria nem a escravidão, nem a humilhação dele. Sansão sabia, irmão, que a sua morte pagaria apenas né, o seu fracasso, a sua vida. Olha que coisa, irmão. Muitas vezes perdemos exatamente aqui por não entendermos o propósito de Deus em nossa vida, amém? Segundo lugar, o poder que há no caminho da justiça. Jesus sempre foi enfático no quando devemos cumprir toda a justiça, ou seja, devemos cumprir o que a palavra nos orienta. Em Mateus 3, 14 e 15, ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Perceba, João Batista acreditava tanto na grandeza do Messias, que não achou digno de batizar Jesus, e precisou que Jesus o lembrasse que ele deveria cumprir toda a justiça. Mas qual era a justiça que Jesus reveria, irmão, que João deveria cumprir? A justiça revelada para João Batista sobre aquele a quem ele batizasse, viesse o Espírito Santo como pomba. Perceba aqui, irmão, antes de entrar aqui no texto. Perceba, João Batista, irmão, ele sabia que ele recebeu um sinal de Deus, que era para identificar o Messias. Mas quando chegou a hora de batizar, irmão, né, sabedor disso, irmão, ele recusou batizar Jesus, irmão. Por que ele recusou, irmão? Porque ele sempre falou que ele não era digno de desatar nem a sandália. Isso criou uma dificuldade para João, irmão, se submeter naquela hora e cumprir a palavra de Deus.
Olha que coisa interessante, irmão. E aí Jesus precisou ajudar a João Batista a cumprir a justiça do Senhor. Ele disse, convém a nós cumprir toda a justiça. Significa, convém a nós obedecer, fazer completa essa verdade. Está lá em João, João capítulo 1, 32 e 33. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito Santo descer como pomba sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Percebeu? João Batista tinha que batizar Jesus para que o Espírito Santo viesse sobre Jesus, em forma de pomba, para cumprir o que foi dito a ele por Deus. Quem orientou João Batista a batizar foi Jesus, foi Deus. Deus é que deu uma diretriz para João quanto a reconhecer o Messias. Mas quando chegou a hora de João cumprir isso, João se achou indigno. João achava que ele é que precisava ser batizado por Jesus. Mas Jesus diz, não, convenha a nós cumprir toda a justiça. Eu gosto desse texto que está ali, irmão. É bom que esse texto está ali na Bíblia. Por quê, irmão? Porque Deus quer mostrar para nós, irmão, o valor de cumprir a justiça do Senhor. O valor que se tem, irmão, de nós andar no caminho da justiça. O valor, irmão, que se tem, irmão, que vai se desencadear a nossa vida. Há um poder. Quando nós obedecemos a palavra, quando nós vivemos pela palavra, quando cumprimos a palavra de Deus, quando permitimos que a palavra de Deus se cumpra em nossa vida, ou quando nós permitimos, irmão, que a verdade de Deus se cumpra em nós, ou quando nós trabalhamos para o cumprimento da justiça de Deus, irmão, os resultados de Deus serão vistos em nossa vida. Quando João Batista consentiu batizar Jesus, João Batista estava cumprindo a justiça. E perceba o que aconteceu, irmão. O Espírito Santo desceu sobre ele. Quando, irmão? Desceu quando ele batizou Jesus. É uma coisa para a gente perceber. A palavra de Deus tem como objetivo, irmão, educar o homem de Deus a andar na justiça. A semelhança de João Batista, Deus, através de sua palavra, deseja levar a cumprir toda a justiça. Ou seja, a praticar o que está em sua palavra. Deus quer nos educar. Assim como Jesus ajudou João a cumprir a justiça, perceba aqui, irmão, a palavra de Deus também tem como objetivo, irmão, nos educar, nos ensinar, mostrar o objetivo, mostrar o poder que há no cumprimento da justiça. Significa, irmão, fazer que a gente entenda o valor, a importância que é. Você sabe o que significa ser educado na justiça? Significa o mesmo que Jesus fez a João Batista. Ou seja, significa que Deus quer nos levar a aprender o valor de cumprir toda a justiça. Esse é o propósito. Não é apenas cumprir uma palavra, não é obedecer uma palavra. Isso é muito maior. Ser educado à justiça tem a ver, irmão, com a familiarização com um estilo de vida. Significa, tem com uma adoção de um estilo de vida, tem com um propósito, não, que a gente aceite esse estilo de vida. Isso é muito maior, porque muitas pessoas obedecem um dia, 2 dias, depois não obedecem mais. Mas por que a pessoa não obedeceu? Porque ela não entendeu o valor. Ela não entendeu, ela não compreendeu o propósito de Deus. Quando nós já compreendemos, irmão, aquilo que a gente faz por um dia, por 2 dias. É por isso que muitas vezes as pessoas vivem um dia em vitória e outros dias em derrota. É por isso que um dia uma pessoa vive uma vida em alta e outras vidas uma vida embaixo. Um dia a pessoa está em cima, outro dia ela está embaixo. Por que ela vive uma vida espiritual como uma gangorra? Porque um dia que ela está praticando as coisas de Deus, as coisas começam a fluir na sua vida. Mas no outro dia, irmão, porque está vivendo uma vida de altos e baixos, na sua vida espiritual, na prática da justiça, não consegue mais vencer as tentações, não consegue vencer as suas fraquezas, não consegue, irmão, cumprir a justiça de Deus, o que ela vive? Ela vive uma vida de baixa. E ela começa a viver uma vida, irmão, muito aquém do propósito de Deus na sua vida. E as coisas começam a dar errado. Perceba, ela começa a dar vantagens ao diabo. Então o diabo começa agora, irmão, orquestrar a sua vida. O diabo começa agora a organizar, irmão, uma forma de vencê-la completamente. Às vezes não percebemos isso. Perceba que quando Jesus conseguiu levar João a batizar,
a ele, o cumprimento da justiça resultou no Espírito Santo descendo sobre Jesus. Jesus ajudou João a praticar justiça, isso é educar na justiça. Perceba, irmão, o que aconteceu? Quando João batizou Jesus, ele cumpriu a justiça, então o Espírito Santo desceu. Irmão, toda a verdade, eu quero dizer uma palavra muito profética para você, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Escuta, irmão, todas as vezes que nós praticamos a palavra de Deus, nós estamos desencadeando sobre a nossa vida uma ação de Deus. A bênção que está inclusa naquela palavra, a bênção que está envolta naquele texto, irmão, virá sobre a nossa vida. Deus falou para João que aquele que ele batizasse, né, perceba, e visse descendo uma pomba sobre ele, sendo o Messias. Quando chegou a hora de João fazer isso, João, irmão, recusou. E Jesus disse, não, a gente precisa cumprir isso. Por que a gente precisa cumprir? Porque existe uma verdade, existe um poder, existe uma graça, existe uma unção, existe uma liberação. Irmão, a palavra de Deus é o poder de Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta em Romanos, diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Quando nós entendemos, irmão, o valor da palavra de Deus, nós entendemos, irmão, por que desde o Éden, Satanás emprega todos os meios, irmão, para fazer que um homem ande fora da justiça de Deus. Não é à toa, irmão, que Davi falou para Deus, escuta, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Não é à toa, irmão, que Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, conseguiu captar o coração de Deus e falou, Senhor, Deus, guia-me pela vereda da justiça por amor de seu nome. Senhor, por favor, Senhor, me guie pela vereda da justiça, me guie, Senhor, né? Como ele usa na expressão de Salmo 143, versículo 10, né? Que o teu bom espírito me guie por caminho retos e seguro. Não é à toa que Davi está dizendo isso, meu amado. Às vezes nós não percebemos o valor. Existe uma segurança, existe uma vitória, existe também, irmão, uma derrota do nosso inimigo, existe uma derrota do nosso adversário. A Bíblia diz que o diabo, ele ruge como um leão buscando uma ocasião, né, para nos tragar, para nos empregar numa derrota, para nos empregar, irmão, uma maneira de nos vencer. Nós estamos numa guerra espiritual, irmão. Amém? A vida aqui na terra é uma vida de batalha. Enquanto o Senhor não nos chamar, enquanto o Senhor, irmão, não nos levar para Ele, irmão, nossa caminhada não terminou. Apocalipse diz que, irmão, quando nós partimos para o Senhor, as nossas obras vão seguir. Por isso nós temos que entender, irmão, nós estamos numa jornada. E a nossa jornada agora, irmão, é de produzir boas obras. É boas obras e não más obras. O que é as más obras? É quando nós falhamos, é quando nós permitimos, irmão, que os nossos erros, as nossas tentações, as fraquezas da nossa vida, os embates da nossa vida, quando o diabo torna a justiça de Deus desinteressante, ou quando o diabo não faz como fez com Eva, né? Tornou a desobediência, tornou a rebeldia, tornou a palavra, sabe, irmão, a ordem de Deus, irmão, uma coisa banal para a sua vida, e ainda de uma forma agradável, como se ela pudesse estar levando uma vantagem. É aqui que eu quero dizer para você, irmão, isso é uma guerra, isso é uma batalha espiritual. E enquanto nós estivermos nessa vida, nós vamos ter essa batalha. E é preciso que a gente saiba, irmão, vencer. Amém? O grande propósito de Deus é te educar na justiça. O grande propósito de Deus, irmão, é que você entenda o valor de viver uma vida na justiça. Amém? Toda a verdade que praticamos, ela tem o poder de abençoar a nossa vida e de nos conceder a vitória, ou mesmo cumprir a promessa que está inclusa na verdade que praticamos. Olha que palavra, irmão. Toda a verdade que praticamos, ela tem o poder de abençoar a nossa vida. Perceba, irmão, não é à toa, irmão, que o diabo sabe quando está havendo um movimento espiritual. Você precisa ter discernimento. Você sabe que um dos dons que a gente menos ora, e às vezes se torna até um dom, irmão, tão menos atraente na vida da igreja, porque na igreja do século 21, muitas vezes, as pessoas oram muito por muitos dons, né? Eles oram por um dom de milagre, dom de cura, dom de profecia, né, irmão? Mas escuta, irmão, existe um dom ali chamado dom de discernimento. Você sabe que esse dom, irmão, se faz mais do que necessário para a igreja do século 21. Por quê, irmão? Qual é a capacidade, o que é que o discernimento, esse dom me oferta? O que é que esse dom
me oferece, não. Esse dom vai tirar a vantagem do diabo. O diabo não vai mais levar vantagem em nossa vida. E nós vamos ter discernimento. Nós vamos entender por que o diabo está nos tentando. Nós vamos entender, irmão, por que vem muitas vezes pensamentos impuros em nossa vida. Você já percebeu, irmão, quando chega um espírito de medo no lugar, nós somos tomados por um medo, por um pavor. Mas por que nós somos tomados por um medo, irmão? Nós somos tomados por um medo porque nós estamos com medo ou porque chegou algo ali? Perceba, irmão, essa é a grande questão. Dardos inflamados do maligno revela exatamente seu objetivo, que é, na verdade, irmão, anular a nossa fé, anular nossa vida, tornar-nos enfraquecidos no nosso embate, tornarmos, irmão, inadequados, irmão, quanto à luta espiritual. Mas quando nós temos o discernimento, nós percebemos que os ataques do diabo é uma estratégia para nos enfraquecer, é uma estratégia para nos furtar a vitória, é uma estratégia, irmão, para quê, irmão? Para nos tirar da luta. Perceba, e pior de tudo, irmão, falharmos com aquele que nos ama, que é Deus, que é a nossa família, que é a nossa casa. Percebeu, irmão? O pecado é tanto uma ofensa contra Deus, irmão, quanto é uma ofensa para a família, quanto é uma ofensa, irmão, lá no trabalho, quanto torna vergonhosa a nossa vida. Perceba, irmão, às vezes nós não percebemos isso, irmão, entendeu? O ambiente gerado de uma desconfiança, ele é fruto nada mais, nada menos, irmão, de que uma atitude errada. E que por não termos o discernimento, por não ter tido, a capacidade de percebermos isso, irmão, demos ao diabo uma vantagem. E criou-se um ambiente que se instalou em nossa vida. Por quê? Porque nós não tivemos o discernimento. Olha a palavra correta. Hein? Então, toda a verdade que praticamos tem o poder de abençoar a nossa vida. Temos que ter discernimento para isso. Educar na justiça é uma questão de aprendizado. Observe que a palavra de Deus não apenas nos ensina a justiça, ela também nos corrige quando falhamos em cumprir a justiça. Ou seja, ser corrigido faz parte da educação na justiça. Significa, as correções fazem parte, irmão, do aprendizado. Significa, Deus quer nos acordar, Deus quer nos ensinar através da justiça. Significa que quando nós cumprimos a justiça, nós somos abençoados por Deus, mas que quando nós não cumprimos a justiça de Deus, não, nós estamos dando vantagem para o diabo, e o diabo leva vantagem em nossa vida, e isso serve para nós como correção. Você acha, irmão, que quando Sansão perdeu os seus olhos, foi escravizado, não foi uma correção da parte de Deus? Foi. Perceba que foi tão séria essa correção para Sansão, que ele mesmo, quando percebeu que o seu cabelo havia crescido, ele fez uma oração ousada a Deus, para que a presença de Deus voltasse de volta a ele. Por que ele fez aquilo, irmão? Porque os flagelos, a sua humilhação, o ser subjugado foi uma correção de Deus. Muitas vezes Deus permite, irmão, que nós apanhemos. Deus muitas vezes permite que o diabo leve vantagem em nossa vida para mostrar para nós que o caminho errado não compensa. O caminho da mentira não compensa para a nossa vida. Perceba, quando Adão e Eva pecaram e eles cobriram, se cobriram com folha de figueira. Por que eles se cobriram, irmão? Eles estavam avergonhados. Eles sabiam que haviam errado. Quando Deus chamou lá no Jardim do Éden, eles não foram. Mas por que eles não foram? Eles não foram porque eles estavam com vergonha, porque eles sabiam que haviam errado. Perceba, irmão, Deus estava aí educando o homem. Deus quer mostrar para nós, irmão, que fazer o errado não compensa para nós. Isso é uma coisa para a gente aprender. Então, educar na justiça é uma questão de aprender. Jesus ajudou João Batista. O grande problema é que a insistência em errar ou a demora em aprender a andarmos pela palavra custará prejuízo à nossa vida, à semelhança de Sansão. Assim como Sansão, irmão, sofreu prejuízos, nós vamos sofrer prejuízo, irmão. Por quê? Porque olha que Paulo está dizendo, que quando nós não fazemos as coisas na presença de Cristo, irmão, Satanás vai alcançar vantagens. E muitas vezes essas vantagens que nós demos a Satanás, irmão, ela é fruto do que, irmão? Foi nós mesmos que demos a ele.
Se o diabo conseguiu levar vantagem, se o diabo conseguiu criar um embaraço, se o diabo empregou-nos uma derrota, perceba, a culpa é nossa, porque nós lhe demos a vantagem. Nós lhe demos a vantagem. Deus entende quando não cumprimos a justiça. E Deus também sabe que só estaremos educados na justiça quando vivemos uma vida para cumprir a justiça. Isso aqui é uma coisa interessante, irmão. Deus sabe, irmão, quando cumprimos a justiça. Como Deus também sabe se você aprendeu ou não tem aprendido. Essa é a grande questão. Por que nós estamos falando sobre essa mensagem hoje, irmão? É porque eu quero te mostrar uma coisa, irmão, que existe um poder na prática da vida de justiça. Há um poder, irmão, na palavra, no andar na justiça. E que muitas vezes nós estamos perdendo como igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E muitas vezes nós temos a perdido porque nós não estamos sabendo lidar com as batalhas. Nós não estamos sabendo lidar com as questões. É um tempo difícil que nós estamos vivendo, irmão. É um tempo em que o diabo está empregando todas essas coisas que estão acontecendo na nossa vida, irmão. E o que a gente percebe, irmão? Muitas pessoas estão perdendo a guerra. Estão abandonando sua fé, abandonando sua confiança em Deus, abandonando seu relacionamento com Deus, não estão tendo discernimento, não estão tendo a clareza das coisas, irmão. Não importa, irmão. Jesus falou sobre esse tempo, Jesus falou por um tempo de peste que viria, que antecederia a sua vinda. Isso deve servir para nós de luz para a nossa vida, irmão. Escuta, irmão, Jesus falou para nós que no mundo teremos aflição, então nós precisamos ter discernimento. Então o diabo usa todas essas coisas para quê, irmão? Para enfraquecer a nossa fé, para atacar a nossa fé. Quem é que permite que o diabo ataque a sua fé? Somos nós mesmos. Quando é que nós fazemos isso, irmão? Quando nós vivemos uma vida como Eva, cercando a árvore, sabe, muito próximo da tentação. Qual foi o grande segredo de Jó? Jó era um homem temente a Deus e desviava do mal. Essa é a grande questão. Às vezes nós andamos muito próximo daquilo que está errado. Nós estamos muitas vezes sentando no caminho do pecador. Nós estamos andando no caminho do pecador. Estamos sentando na roda dos escarnecedores. É isso que é o problema. Significa sou eu mesmo que estou me colocando em perigo. Olha que palavra forte, hein? Então aprenda as lições de Deus, irmão. Segundo, a primazia da justiça resultará em grandes bênçãos. Jesus falou sobre isso, né? Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Observe o que Jesus falou. Que quem colocar o seu reino e a justiça em primeiro lugar na sua vida, colherá uma vida onde todas as coisas sejam acrescentadas. Percebeu o poder do instrumento do cumprimento da justiça? Se soubéssemos o valor do cumprimento da justiça, nós íamos acelerar na nossa vida a educação da justiça. Olha bem, se nós soubéssemos o valor do cumprimento da justiça, nós íamos acelerar, irmão, o nosso aprendizado na educação da justiça. Nós íamos fazer como Davi, Senhor, guia, Senhor Deus, pela vida da justiça, por amor do Senhor. Senhor, ensina-me a fazer a sua vontade, seria a nossa oração. Deus, por favor, me ensina quanto antes. Senhor, que teu Espírito me guie por caminhos bons, caminhos retos e seguros, por favor. Deus, não quero, não, Senhor, não quero, Senhor. Sabe, nós estamos orando, né, por excelentes dons, e um desses dons seria o dom de discernimento. Sabe, nós íamos orar por discernimento, porque o caminho melhor para os dons é o amor. Por amar a nossa vida, por amar a nossa casa, por amar nosso próximo, por amar nosso relacionamento com Deus. Nós usaríamos o amor, irmão, como meio de nós alcançarmos o dom, para nos auxiliar, né, para tirar do diabo as vantagens, muitas vezes. Essa é uma coisa para a gente aprender. Amém? Perceba quanto Jesus falou, nós tocarmos seu reino, a sua justiça e nossa vida em primeiro lugar. Todas as coisas serão acrescentadas, todas as coisas. Não temos vivido uma vida de acréscimo. Por que não temos vivido esse acréscimo de Deus em nossa vida? Pois muitas vezes não temos dado ao diabo vantagem. Temos dado ao diabo vitórias em nossa vida. Temos permitido, irmão, não importa quanta força tenhamos. Precisamos muitas vezes de discernimento, precisamos de sabedoria, precisamos de conhecimento.
Amém? Para nós lidarmos com essa batalha. A recusa em aprender resultará em grandes perdas. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor prazer em holocausto e sacrifício, quanto que obedeça sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. 1 Samuel 15, 22. Saul achava que sua posição como rei estava acima de qualquer autoridade, estava livre para descumprir a justiça de Deus, e que ia se dar bem, e que ia levar vantagem. Esse foi o erro de Saul. Saul achou que ele não precisava cumprir nenhuma justiça, que ele estava desobrigado, que a sua autoridade como rei o colocava numa posição neutra, onde nada e ninguém pudesse o contrariar, e que ele estava ali fazer qualquer coisa. Não é bem assim. O custo da recusa de Saul de aprender de Deus é que Saul perdeu a presença de Deus em sua vida. Qual foi o preço de tudo isso? Não, é que a presença de Deus saiu. Saul recusou ser educado na justiça e continuou recusando em aprender, mesmo Deus lhe dando inúmeras chances. O final da sua história todos nós sabemos, acabou. Mas por que foi, irmão? Deus foi dando chances a Saul para que ele pudesse aprender, para que ele pudesse ser educado. Significa que ele compreendesse o valor, irmão, de como Deus podia acrescentar. Eu coloquei uma frase aqui que é bom a gente ler. O mais incrível de tudo isso é que no princípio Saul obedeceu, ele praticou a justiça e Deus o deu vitória. Mas essas vitórias não abriram seus olhos para o valor de cumprir a justiça de Deus. Perceba, irmão, esse aqui que é o grande problema. O grande problema, irmão, é que muitas vezes nós não percebemos, irmão, que nós naquele tempo da nossa vida, numa etapa da nossa vida, nós tivemos vitória porque nós fizemos o que era certo. Porque nós andamos com Deus, porque nós praticamos a justiça, porque nós obedecemos, porque nós entendemos. Só que isso não significou que nós aprendemos a lição. Não significa que eu fui educado à justiça. A grande questão de Deus, irmão, é se eu estou entendendo. Perceba, Saul teve inúmeras vitórias. Ele livrou a Israel no início das mãos dos filisteus, irmão. Mas isso não abriu os seus olhos para lhe mostrar que ele venceu por quê? Porque ele obedeceu. Ao contrário de Davi, irmão, Davi entendeu que quanto mais ele obedecia a Deus, quanto mais ele consultava a Deus, Deus lhe conferia vitórias. Esse é o grande segredo. Eu preciso aprender, irmão, o valor da educação na justiça. Significa, Deus está me educando, significa isso está se tornando parte da minha vida, está se tornando meu estilo de vida, minha forma de fazer as coisas, minha forma de agir. Amém? Nossa vida na justiça tem que ser o nosso estilo de vida, nossa forma de tratar o nosso próximo, tratar o nosso casamento, tratar as pessoas, de agir no meio da sociedade, de agir com os nossos lábios, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de fazer as coisas, amém? Da nossa maneira de lidar com as batalhas espirituais, de lidar com as guerras espirituais, de lidar com as nossas tentações. Precisamos ter discernimento. Para quê, irmão? Para lidar com as nossas fraquezas, com as nossas adversidades na vida, lidar com os momentos. Eu preciso aprender a lidar com isso, irmão. Isso faz parte da educação. Quando uma pessoa não está aprendendo, não foi totalmente educada, qual é o chamado de Deus para a nossa vida, irmão? O chamado de Deus para a nossa vida é fazer discípulo. Significa, o que é me tornar um discípulo? É alguém que se familiarizou com a justiça de Deus, é alguém que aprendeu a fazer as coisas à maneira de Cristo, é alguém que aprendeu a fazer tudo na presença de Cristo. Eu quero te perguntar, você tem vivido uma vida, irmão, na presença de Cristo? Tudo que você fez, tudo que você faz, tudo que você fala, tudo como você procede na sua vida, todas as coisas que você administra na sua vida, você administra fazendo para Cristo? Você faz, não, isso pensando por um outro lado, irmão, que você tem essa consciência que você não está dando vantagem para o diabo. Você está tendo discernimento disso. Essa é a ideia. O que me prova que eu estou andando na justiça é o meu discernimento. Eu sei porque eu preciso andar na justiça. Eu entendo também o valor de andar na justiça. Perceba, eu entendi. Meus olhos foram abertos. Não importa se você venceu, irmão. Não importa quanto você venceu ontem. A questão do profeta Ezequiel, ele fala a questão do atalaio. Deus não vai lembrar da justiça sua de ontem. A Bíblia diz o seguinte, irmão, Deus não vai lembrar.
né, da pessoa depois que desviou. Ele andou reto, fez o que era reto, tal, mas depois no final ele desviou. Deus disse, não vou lembrar da sua justiça, mas das suas últimas obras que vai ficar. Perceba que o Apocalipse diz que as nossas obras vão nos seguir. Se nós nos desviarmos, se nós perdemos a nossa fé e morremos, irmão, sem fé em Jesus, irmão, essas últimas obras vão seguir a nossa vida. Significa, irmão, ao invés de salvação, será perdição. Se nós calcarmos o Filho de Deus, irmão, se nós negligenciarmos tão grande salvação, depois de ter os nossos olhos abertos, irmão, como escaparemos, como fugiremos? Essas serão as nossas últimas obras. As últimas obras, eu quero salientar isso aqui, meu irmão, as últimas obras das virgens loucas foi o que, irmão? Correndo atrás do azeite. O azeite que ela mesma negligenciou. Meu irmão, por favor, cara. Aquele homem que foi, né, que começou a maltratar seus conservos lá em Mateus 24, a partir do verso 45 em diante, perceba, a volta do seu Senhor foi marcada com quem, irmão? Com o homem que estava maltratando seus conservos, o homem que estava, irmão, bebendo com os ébrios. Meu irmão, foi ali, cara, ele não teve discernimento. Suas últimas obras o seguiu. E o texto diz exatamente isso, que ele vai ser o que, irmão? Ele vai sofrer a vergonha junto com quem? Com os ímpios. Ô, meu amado, às vezes nós perdemos o propósito de Deus. Esquecemos a vontade de Deus para a nossa vida. Será que temos sido educados na justiça? Estamos vivendo dias difíceis, irmão? Estamos sim, mas precisamos ser uma igreja sóbria. Precisamos ser irmãos sóbrios. Precisamos ter discernimento. Precisamos ter clareza à luz da Bíblia. Tudo que está acontecendo, tudo que está vivendo, tudo isso, irmão, está fazendo que muitas pessoas, irmão, por um lado, pessoas se fortaleçam ainda mais em Deus, se comprometam muito mais em Deus, mas por outro lado, tem feito que muitas pessoas, irmão, enfraqueçam em sua fé, enfraqueçam em seu relacionamento com Deus. Não percebe, irmão, que todas essas coisas, irmão, é um ataque do diabo, é uma guerra espiritual. Todas essas coisas estão vindo sobre as nossas vidas, irmão, e servem como teste a nossa caminhada, nosso relacionamento com Deus. Precisamos ter discernimento. Conclusão. Paulo diz que a educação na justiça significa maior habilidade e capacitação em toda boa obra. Sansão era um homem tão poderoso e forte, mas lhe faltou a habilidade que sobejava em seus inimigos, o qual não eram fortes, nem eram poderosos, mas levaram vantagem sobre Sansão. Isso aqui é forte, mano. Sansão era um homem tão poderoso e forte, mas lhe faltou a habilidade que sobejava em seus inimigos, o qual não eram fortes, nem eram poderosos, mas levaram vantagem sobre Sansão e subjugado. Percebeu? Muitas guerras não são vencidas com força, mas com habilidade. Eles tiveram a habilidade de montar uma estratégia, de descobrir o segredo. Dalila, né? Dalila foi um instrumento do diabo. Dalila foi uma orquestração para derrubar Sansão. Da mesma forma que no jardim do Éden, Eva foi um instrumento para alcançar Adão e derrubá-lo. Quando ambos comeram do fruto, os olhos de ambos se abriram. Percebeu? Não foi quando Eva comeu. Quando Eva comeu do fruto, nada aconteceu. Mas quando Eva deu fruto para Adão e Adão comeu, os olhos de ambos se abriram e ambos viram, estavam nus. E ambos fugiram da presença de Deus, percebeu? Eu quero dizer isso aqui, meu irmão. Mas Eva foi um instrumento. Dalila foi um instrumento que afligiu a alma de Sansão de tal forma, irmão, que ele entrou em estado de amargura. Estou em estado espiritual, sabe, irmão, de debilidade. Um homem forte, um homem poderoso. Perceba, o cara estava tão debilitado, irmão, que estava num sono profundo. Estava num sono diabólico. Estava num sono, irmão, suicida. Um sono, irmão, que custou-lhe a presença de Deus na sua vida, irmão. Sabe, custou-lhe, sabe, irmão, uma habilidade. Por isso que a Bíblia diz, irmão, amém? Quando Deus nos educa na justiça, Deus não está educando apenas a sermos fortes, mas temos habilidade, a sermos sábios, a termos discernimento.
Temos a capacidade, a habilidade. O que é habilidade? Isso aqui é muito forte. O que é habilidade? A habilidade é a capacidade de lidar com todos os momentos. Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, 13, irmão, que muitas vezes é distorcido o texto bíblico. Paulo sabia, irmão, está contente em todas as coisas, irmão, quer tendo muita coisa, ou quer tendo nada, tendo muita comida, ou faltando tudo. Paulo tinha habilidade. Quando Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, Deus nos fortalece, significa Deus me dá força e habilidade e capacidade para lidar com o momento. Eu sei que o momento é difícil, mas temos uma igreja, temos a habilidade de Deus. Amém? A habilidade para vencer a tentação, a habilidade para lidar com a nossa fraqueza, a habilidade para lidar com o nosso momento, a habilidade, irmão, para nos dar sobriedade, lucidez, clareza, nitidez no propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Senão nós vamos ficar como que dormindo, sabe, meu? Dormindo o sono da morte. Perceba, não damos ao diabo vantagens. Saul foi o primeiro rei de Israel, mas diante de tal privilégio não soube disciplinar seu coração rebelde e deu o diabo a vantagem sobre a sua vida, passando de um rei ungido para um rei perturbado por demônios. Ele perdeu a presença de Deus e os demônios começaram agora a atormentá-lo. Perceba, irmão, um homem com um privilégio tão grande. O que faltou a Saul, irmão? Disciplinar seu coração. Você imagina, irmão, mobilizou, irmão, todo o seu exército, montou estratégias tão terríveis, irmão, foi tão disciplinado, irmão, para perseguir Davi, irmão. Criou-se maneiras e habilidade, irmão, de todas as formas de destruir Davi. Se tivesse empregado metade do esforço que ele fez para disciplinar seu coração rebelde, ele não teria perdido a presença de Deus na sua vida. Perceba isso, irmão. Não entendeu o privilégio, não entendeu o valor. Escuta, irmão, as vitórias que o tornaram um rei invejoso, ciumento. Mas por que tornou isso, irmão? Porque não soube disciplinar seu coração. Muitas vezes, irmão, a gente precisa ver, irmão. Amém? A Bíblia diz, irmão, que maior é Deus do que o nosso coração. Se o nosso coração nos condena, maior é Deus. Escuta, irmão, muitas vezes, irmão, o diabo vai usar até o mesmo nosso coração. Vai trazer pensamentos. Mas escuta, nós temos que andar pela palavra. É a palavra de Deus que deve dizer quem somos. A Bíblia diz que quando Deus nos sonda, Deus nos esquadrinha, Deus nos guia o caminho eterno. Mas quando nós somos levados para nós, dentro de nós mesmos, para um inquirimento da nossa própria parte, irmão, o que o diabo faz? O diabo leva vantagem. O diabo nos faz ver, irmão, com fraqueza, com debilidade. E aí a gente começa a viver uma vida derrotada. A gente precisa aprender a se disciplinar. O que diz respeito à minha vida não sou eu, não é o meu coração. Quem diz o que sou é a palavra de Deus. Minha alma também não foi feita para conduzir a minha vida. Minha alma é apenas um filtro da graça de Deus na minha vida, operada pelo Espírito Santo. Por isso minha alma precisa estar sujeita à palavra de Deus, sujeita ao Espírito. Por isso que minha alma precisa ser tomada agora, irmão, pelos sentimentos que houve em Cristo. Precisa ser tomada, por uma transformação pela palavra de Deus. Escuta, para minha alma pensar a partir da palavra. Para minha alma pensar a partir da palavra. Davi fala para a sua alma, quieta minha alma. Significa eu dizer para minha alma, aprenda. Se fosse para nós hoje, Davi dizia, escuta, minha alma, aprenda. Para de ser rebelde, minha alma. Sujeite a palavra de Deus, se submeta à palavra de Deus. Está aqui uma palavra, irmão. Nós não fomos capazes de disciplinar nosso coração. Perderemos a presença de Deus. E hoje, perder a presença de Deus em nossa vida é entristecer o Espírito Santo, no qual fôssemos selados para o dia da redenção. Nossas insistências em erros pode nos custar o abandono de Deus da nossa vida. Pode nos custar a presença de Deus em nossa vida. A Bíblia diz, aquele que vencer de maneira nenhuma, eu riscarei seu nome do livro da vida. O que está em jogo em nossa vida é isso. Você que é igreja, você que é salvo. Discipline seu coração. Discipline sua alma.
Amém? Aprenda que o valor da sua vida, o poder da sua vida, o que fez você viver uma vida vitoriosa, o que te deu ter um nome escrito no livro da vida, foi andar na prática da justiça. Foi a justiça de Cristo em sua vida. E uma vez que você está em Cristo, agora você está sendo educado a viver nessa justiça, na justiça de Cristo. Amém? A fazer aquilo que é segundo Cristo, a fazer todas as coisas corretas segundo Cristo, seja por palavra ou por obra, faça tudo para a glória de Cristo. Amém? Quero falar 3 coisas sobre esse texto. O poder da educação na justiça está tanto na capacitação de nossa vitória, como na habilidade que temos de nos manter vencendo. O diabo nunca irá desistir de nos tentar. Por isso, quanto mais cedo o vemos como nosso adversário, que vive buscando uma oportunidade de nos tragar. Olha bem, o diabo nunca vai desistir de nos tentar. Então, quanto mais cedo você o vê como adversário, irmão, que vive buscando uma oportunidade, você então nunca dará a ele uma oportunidade ou vantagem, exatamente porque você não ignora os ardis. Perceba, irmão, o poder da educação, ela me capacita a viver em vitória, ela me capacita, irmão, e me habilita a continuar vivendo em vitória. Qual foi o problema de Saul? Saul viveu em vitória no seu início. Qual foi o problema de Sansão? No início viveu uma vida de vitória. Mas faltou o que, irmão? A habilidade de lidar e de administrar todas as coisas, porque não aprendeu a andar e educar na justiça. Escolheu mal os seus procedimentos, tomou decisões erradas, se posicionou errado, não teve discernimento, não teve clareza das coisas, teve um coração rebelde, tanto Sansão quanto Saul, e o resultado foi o custo da presença de Deus. Segunda coisa, o poder da educação na justiça está na nossa familiarização e aceitação e ajuste com trabalhar e agir de Deus. Quando o crente entende isso, o diabo nunca mais leva vantagem em sua vida. O crente aprende a desfrutar do poder que faz tudo convergir para a sua cooperação. Quando eu entendo o poder da educação na justiça e me familiarizo, sabe, irmão? E aceito a maneira de Deus trabalhar e agir, nunca mais o diabo alcança vantagem. Sabe por quê, irmão? Porque eu aprendi a andar na justiça. Porque eu transformei as verdades de Deus, um propósito, minha vida. Deus quer me guiar. Davi falou, guie-me pela vereda da justiça. Eu preciso agora, irmão, já que Deus quer me guiar, eu preciso amar essa justiça, ter prazer na justiça. Eu preciso colocá-la em primeiro na minha vida. Amém? Primeiro do que tudo, primeiro mais do que primeiro que eu, primeiro que a minha família, primeiro que tudo. Quando eu coloco a justiça de Deus primeiro, acima de mim, acima de tudo que eu amar, Deus vai acrescentar todas as coisas. Então o diabo nunca mais vai levar vantagem. O diabo leva vantagem quando nós, em algum momento, subjugamos a justiça de Deus. Quando a justiça de Cristo é subjugada, eu também sou filho. Quando a justiça de Cristo é desprezada, significa que eu também vou sofrer prejuízo. Aprenda aí. O poder da educação na justiça será visto numa demonstração de vida, de conhecimento e sabedoria de Deus. Isso aqui é forte, mano. O poder da educação na justiça será visto numa demonstração de vida, de conhecimento e sabedoria de Deus. O crente sempre terá uma diretriz, uma palavra de sabedoria para conduzir ao êxito e ao sucesso. Foi o que Deus falou para Josué. Foi o que Davi entendeu. Eu preciso entender essa verdade, irmão. Escuta, o poder da educação na justiça será visto uma demonstração, significa em todo o tempo eu vou ter uma direção para a minha vida, em todo o tempo eu vou ter uma diretriz de Deus na minha vida. Perceba como os profetas, não, eles eram um canal de Deus para cada pessoa. Quando aquela mulher que perdeu o seu marido, né, e os homens vieram escravizar seus filhos, irmão, o profeta soube dar uma diretriz para ela. Perceba, é isso que Deus quer mostrar para a minha vida, irmão. A gente pode viver tempos difíceis em nossa vida, mas quando você está educado na justiça, aprenda uma coisa, não, a sabedoria de Deus, essa educação na justiça vai refletir na tua vida, numa demonstração do conhecimento de Deus. Você vai saber o que fazer, você vai saber o que falar, você vai saber como se comportar naquela situação, e isso não vai ser a demonstração do poder de Deus na tua vida, que vai guiar você, que vai livrar você, que vai salvar a sua casa, que vai salvar o teu trabalho, que vai salvar o teu relacionamento. Perceba, mano, eu aprendi
Quando eu entendo isso, as coisas mudam em mim. O crente sempre terá uma promessa salvadora que o conduzirá à vida, à piedade e à vitória. O poder da justiça vai ser demonstrado na vida de uma pessoa que conhece a Deus, irmão. Sempre essa pessoa terá uma promessa a conduzir a ela a uma vida cada vez mais piedosa. E vai conduzir ela cada vez mais a uma vitória. Como diz o apóstolo Paulo na sua carta Coríntios 15:58, todo o nosso trabalho não é vão. Hein? Todo o nosso trabalho não é vão. Quando nós fizermos. Aí, meu irmão, livramento virá. Salvação virá. Esses dias são dias que a gente precisa aprender a viver uma vida de glória, dar injustiça. Nunca se fez falta, irmão, o valor de nós entendermos essa verdade. Eu quero orar com você hoje. Senhor Deus, toma o nosso coração. Senhor Deus, às vezes temos tardado em nossa vida grandes promessas do Senhor em nossa vida, Pai. Às vezes não temos percebido o valor, ó Pai, da Sua palavra. Ó Deus, às vezes nós não temos entendido nem a nossa própria caminhada, a nossa própria jornada, Senhor. Ó Deus, nossa entrada muitas vezes no reino, Senhor, Deus, foi uma entrada triunfante, vitoriosa, abençoadora, Pai. Ó Deus que trouxe resultados às nossas vidas, Senhor, resultados imediatos, ó Deus, resultados, Senhor, que culminaram, ó Deus, ó Pai, na glorificação do Senhor em nossa vida, no testemunho, Senhor, transformador de nossa vida, Senhor, na mudança, Senhor, Deus, imediata de uma situação da nossa vida, Senhor. Mas, ó Deus, com o tempo fomos perdendo, Senhor. Ó Deus, nossos olhos, Senhor Deus, foram sendo, Senhor, removidos, Senhor Deus, ó Pai, da razão e do propósito. Ou muitas vezes nem entendemos, ó Deus, o que é que estava nos fazendo viver em vitória, Senhor. Não entendemos o valor, ó Deus, que o Senhor falou lá em 1 João, ó Deus, lá em João capítulo 15, Senhor, versículo 7. Ó Deus, se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes, e será feito, ó Pai. Nós não entendemos, Senhor Deus, que aquelas vitórias que nós estamos tendo, Senhor, é que a palavra de Deus estava sendo achada em nós. Ó Deus, como o apóstolo João disse, ó Pai, a respeito dos jovens, ó Pai, a palavra de Deus está em vós, então vocês têm vencido o diabo. Se a palavra de Deus está em nós, Senhor, se nós estamos, ó Pai, cumprindo a palavra, Senhor, então significa que o diabo não está tendo vantagem em nossa vida, Senhor. Se nós estamos vivendo a palavra, Senhor, significa, Pai, que o diabo não está conseguindo ganhar terreno em nossa vida, Senhor. Se a palavra de Deus está em nós, Senhor, Deus, significa, Senhor, ó Deus, que o diabo, Senhor, Deus, ó Pai, não vai conseguir vencer, não vai conseguir entrar em nossa casa, não vai conseguir, ó Deus, derrubar, ó Deus, as suas estratégias, as suas tentações, as suas batalhas, as suas guerras, Senhor, Deus, não vão poder, ó Pai, resistir contra a igreja, Senhor, porque nós estamos, ó Pai, fazendo aquilo que é correto, Senhor. Abre os nossos olhos para percebermos, Senhor. Não nos deixa, Senhor Deus, ó Pai, que as práticas da nossa vida cristã, Senhor, seja algo, Senhor Deus, ó Pai, não entendido, não compreendido a nossa vida, Senhor. Não seja apenas uma prática, Senhor Deus, ó Pai, fruto de uma ação, ó Pai, sem percepção, sem entendimento, sem compreensão, ó Pai. Não nos faça andar a cegas, Senhor. Ó Deus, a Bíblia diz, ó Pai, que o perverso, Senhor Deus, ele cai e nem sabe no que caiu, ele nem sabe no que tropeçou, ó Pai. Mas nós devemos saber, ó Pai, a razão da nossa fé. Nós devemos saber a razão do nosso êxito, Senhor. Ó Deus, é isso que é ser educado na justiça. Isso sim, ó Pai, é ser habilitado para toda boa obra, Senhor. O propósito do Senhor, ó Deus, é nos guiar na justiça. Ó Deus, por isso abre os nossos olhos, abre os olhos do meu irmão, ó Pai. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos adversos, Senhor. Ó Deus, nunca, Deus, a nossa fé foi tão provada. Nunca, Deus, a nossa fé, Senhor, Deus, ó Deus, foi tão exigida, Senhor. Nunca, Senhor Deus, ó Pai, o nosso coração, ó Deus, foi tão exigido. Nunca a nossa alma, Senhor, foi tão exigido. Nunca, Senhor Deus, se fez tão falta, Senhor, a transformação de vida. Nunca se fez tão falta, Senhor Deus, ó Pai, a vida com Deus, ó Pai. Ó Deus, por não entendermos isso, Senhor, muitas pessoas estão pagando, Senhor, muitas pessoas, ó Pai, estão sofrendo, muitas pessoas, ó Pai, estão sucumbindo à sua fé, estão naufragando na fé, ó Deus, porque não entenderam, ó Deus, ó Pai, ó Deus, a tão grande salvação, tão grande privilégio, não percebeu, ó Deus, como Saul, ó Pai, a grande sacada, Senhor, ó Pai, de um privilégio de ser o primeiro rei, Pai. Ó Deus, isso tornou um coração orgulhoso, soberbo.
Ó Deus, ó Pai, mobilizou tantas estratégias de guerra, Senhor. Ó Deus, para matar Davi, Senhor. Mas nunca usou nunca empregou nenhuma força, nunca foi diligente, Senhor, consigo mesmo, ó Deus, para dominar seu coração rebelde, Pai. Nunca entendeu, ó Deus, que o seu prazer não está no sacrifício, Senhor, mas que atenda, Senhor Deus, ó Pai, de prontidão a sua voz, Pai. Ó Deus, Saul nunca ofereceu o melhor sacrifício, Senhor. Ó Deus, que é um sacrifício de um coração que obedece, de um coração que entende, Pai. Ó Deus, abre os nossos olhos, não nos faça caminhar a cego, Senhor. Nos faça, Senhor, entender, ó Pai, a razão do que nos faz viver uma vida de vitória, Pai. O apóstolo Pedro diz, ó Pai, que o Senhor tem nos doado, Senhor Deus, as suas muito preciosas promessas, Senhor, que por meio delas, Senhor, possamos nos livrar da corrupção do mundo, Senhor, e conduzir uma vida piedosa, uma vida vitoriosa, Senhor. Abre os nossos olhos para entender, Senhor, que o conhecimento dessas verdades, Senhor, ó Deus, o entendimento dessas verdades, Senhor, nos dará, ó Pai, vantagem em nossa vida, em nossa caminhada. Saberemos, ó Deus, a razão de nossas vitórias, Senhor. Por isso, ó Pai, abençoa meu irmão que está ouvindo essa palavra, Senhor. Eu sei que é um tempo difícil, eu sei que é um tempo de adverso, mas é um tempo para nós acordarmos, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra nos mostra, Senhor, o poder da educação na justiça. Ó Deus, quando andamos em justiça, Senhor, não é à toa, Pai, que o diabo empreende tanto, Senhor, para que sejamos achados em falha, Pai. Mas, ó Deus, que possamos ter discernimento nesses dias. Ó Deus, do valor de andar na palavra, praticar a palavra, de acordarmos. Ó Deus, ó Pai, ó Deus, agora que estamos tão perto da nossa salvação. Ó Deus, agora que está tão perto, Senhor Deus, ó Senhor, de nos chamar, ó Pai. Ó Deus, está tão perto, Senhor Deus, o maranata do Senhor em nossa vida. Está tão perto, Senhor Deus, ó Pai, nossa vida, Senhor, nós vamos nos perder, ó Pai, num momento, Senhor Deus, ó Pai, que nos falta clareza, Senhor. Como a igreja, Senhor, ó Deus, as virgens loucas, Senhor, se perdeu na porta, Senhor. Ó Deus, ó Pai, na hora de encontrar com o noivo, Senhor, ela se perdeu. Ó Pai, muitas pessoas estão se perdendo, Senhor, porque, ó Deus, está faltando discernimento, está faltando a presença do Seu Espírito. Ó Deus, não estão fazendo questão, ó Deus, da Sua presença em sua vida, Senhor. Não estão percebendo, ó Deus, a estratégia do diabo, Senhor. Ó Deus, porque, ó Deus, nós somos selados para o dia da redenção. E o diabo está, ó Deus, trabalhando para arrancar a presença de Deus na sua vida, como arrancou de Sansão, como arrancou dos personagens, ó Deus, que nós falamos hoje, que é Saul, Senhor. Ó Deus, esses homens não puderam viver em vitória porque perderam, Senhor. Ó Deus, ainda tudo bem que Sansão recuperou, Pai. Senhor, precisamos entender, ó Pai, que o grande plano do diabo nesses dias, ó Pai, é arrancar o selo da redenção, ó Pai, é estarmos mal, ó Deus, é entristecermos o selo de nossa redenção, Pai. Dê discernimento aos Teus filhos, ó Pai, clareza ao coração dos Teus filhos, ó Pai. Ó Deus, agora que estamos tão perto, Pai, ó Deus, depois de trabalharmos tanto, Senhor, por nossa salvação, depois de estarmos, ó Pai, orando tanto por nossa caminhada com Deus, ó Pai, que nós estejamos, ó Pai, acordados e entendemos, ó, possamos entender, ó Pai, o valor de sermos educados na justiça do Senhor, para Deus preservarmos a nossa vitória, a nossa salvação, a nossa libertação, o milagre do Senhor em nossa vida, Pai, porque tudo que o Senhor vai fazer através de Sua palavra, Pai. Então que sejamos encontrados na Tua palavra. Ó Deus, como o apóstolo João diz, Senhor, ó Deus, se a palavra de Deus está em nós, nós estamos vencendo, Pai. Então que seja essa realidade em nossa vida, seja essa realidade na vida do meu irmão, ó Pai, que a palavra do Senhor esteja nele. Isso significará para ele, Pai, vitória contra o diabo, vitória contra o mal. Será o sucesso da sua vida, será o êxito da sua vida, será o socorro bem presente, será o selo da sua redenção, será o selo do seu livramento, será o selo da graça do Senhor na sua vida. Porque o Senhor, nesses dias, está nos chamando a uma vida proposital. Abençoa meu irmão agora, Pai, que eu ouvi essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E amém. Amém?